Mesmo assim, ele foi readaptado porque a família abraçou a Sim. questão. A família foi a base de rede de apoio nesse contexto de tratamento. Quando a família, falta uma peça, tá, Camila? Eu falo que a família é como se fosse um quebra-cabeça. Faltou uma pecinha, não tem como ter uma estrutura de equilíbrio ali. Então, muitas vezes, o que acontece? Como o TEA ele é genético, alguém da família tem, ou pai ou a mãe, ou até mesmo o avô ou o tio. Se for, né, uma genética próxima, no caso, sendo o pai, se esse pai for autista, ter TEA, e ele não treinar essas habilidades, ele não fazer terapia, ele não ter essas habilidades socioemocionais treinadas e reabilitadas, automaticamente ele pode se retirar do sistema familiar. E aí vem essa mãe que fica sozinha. Temos muitas mães atípicas solos, atualmente, sobrecarregadas na demanda dessas crianças. Então, essa criança aqui, olha, ela pode até ter um TEA 1, né? Lá no diagnóstico aos 5 anos. Mas se a família é tão disfuncional e esse ambiente se torna tão estressor, essa criança começa a se tornar o quê? Violenta, agressiva e automaticamente ela vira um TEA 2. Sim. Né? Então isso é preocupante. Com certeza, precisa ter então todo o apoio da Toda família. Essa infraestrutura. E a gente sabe, a gente vê muitos casos em que o pai ele se ausenta um pouco mais do que, né, a mãe que está mais ali no dia a dia mesmo, mas não basta só a mãe, é preciso toda a família se envolver nessa questão, né? É, preciso toda a família, até porque esse filho TEA, ele entende que tem um pai, mas se esse pai se tornar invisível, né, o foco dele será a mãe, mas a mãe não dá conta dessa estrutura, até porque a figura do pai dentro de um lar não mudou. Ela é estrutura de autoridade. E quando essa mãe, ela tá nesse lugar do exercer, sair do afeto, subir para a autoridade maior, porque eu não tenho ele aqui do meu lado, tende essa mãe ficar mais irritada, nervosa, então ela vai gritar, ela vai falar, vai fazer tal coisa. E aí esse ambiente tende a ficar mais um ambiente estressor e tende a criança a ficar mais disfuncional. E isso vai aparecer aonde? Na escola, que é onde é o espaço da criança. É verdade. E Jaqueline, o nível, né, do espectro do autismo, ele pode aumentar, né? Quem tem 1 pode para 2, quem tem 2 pode para 3. Estressor. Sim, mas ele não tem como diminuir, né? A pessoa não tem como, com o tratamento, né, com a terapia, regredir. Não, então assim, olha, por exemplo, o TEA 2, ele tem como ser reabilitado e se tornar funcional. Mas algumas coisas não há uma regressão. Por exemplo, o TEA 2 ele é muito monólogo, muitas vezes ele prefere ficar em casa na zona de conforto. O que nós vamos treinar? Eu tenho um paciente assim que é dos 13, hoje ele está com 19. Eu estou treinando junto com essa mãe solo, né, a reabilitação dele social com terapia em grupo. Agora ele tirou carteira de motorista, porque essas coisas simples, gente, se tornam um desafio para o TEA. Tirar a carteira de motorista requer muitos estímulos de atenção ao mesmo tempo. Então ele tirou a carteira de motorista, ele está fazendo esporte, ele vai ingressar agora numa universidade, quer encontrar pessoas. Ele é o TEA clássico que não gosta de sair de casa. Mas ontem eu tive a notícia pela mãe, né? Porque eu vivo falando para ele, olha, quem não é visto não é lembrado. E assim, eu acho que ele ficou com a música internamente. A mãe veio me contar, né? Que ele não fala muito, a terapia dele online, e ele apaga a tela. Ele não aparece na hora da terapia. E eu peço para ele aparecer, mas a mãe me contou que ele convidou os amigos da escola para ir ao cinema. Então, olha só o ganho, né? Isso aqui é um ganho muito extraordinário para um ser que está, um espectro que está totalmente isolado, tá? Mas temos também o nível 3 dos TEAs, que é o não verbal. Esse não verbal é o mais difícil de ser reabilitado para se tornar funcional, por quê? Porque ele necessita assiduamente de cuidadores. Ele se desregula muito rápido, porque às vezes não entende o que ele está falando, né? Então ele começa a ficar irritado. Há uns 2 anos atrás eu atendi um TEA não verbal. Ele não era tão disfuncional, mas ele era cuidado pelas tias, né? A mãe tinha Alzheimer. E aí nessa situação eu fui convidada para fazer terapia online. Eu falei, gente, é um desafio, é um TEA não verbal, ele está extremamente disfuncional dentro da interação social, comportamento. O que fazer? Tentei, Camila, mas quando eu abri a tela, ele saía correndo, ele corria pelo quintal, né? A tia correndo junto, ele sentava e não interagia. Ali, o que eu fiz como proposta para aquela família? Olha, ele precisa de um atendimento presencial, que era em outra cidade, né? Aqui a gente não vai alcançar muitos recursos. Só o fato dele sair de casa, ter as terapias dele, já vai deixar ele regulado e funcional
naquilo que for saudável para ele. Não foi possível fazer a terapia online, Sim. né? Porque a família ela veio por indicação de uma médica, uma neurologista que acompanhava ele desde muito cedo, né? Desde a infância. E aí, de fato, eu falei, olha, vamos tentar. Mas eu já sabendo que não seria funcional para ele. Porque eu não sou uma pessoa de desistir, eu sou de enfrentar situações e aprender com elas, né? Até porque nós aprendemos muito com as pessoas do espectro dos autistas, elas têm muito o que ensinar pra gente. E assim eu fiz o meu trabalho da forma que eu pude, mas eu orientei a família, olha, ele precisa de uma terapia presencial, ele precisa sair de casa, encontrar pessoas, fazer terapia ocupacional, trabalhar a questão, muitas vezes, da psicologia de uma outra forma, artística, né? Ter ali vamos supor, terapia da arte, a gente trabalha muito a arte-terapia para tornar essa regulação, encontrar pessoas, fazer encontros coletivos, aí vem a terapia de grupo, Sim. né? Então essa inclusão dele seria muito importante. Então a terapia online foi desnecessária. Entendi. Né? Preciso realmente uma então que fosse precisei presencial, passar né? essa psicoeducação do presencial, quantos ganhos ele teria naquele momento. Sim. E no caso, a terapia online, você consegue atender mais fácil, vamos dizer assim, sem problema, até o nível 2? Mais Não, ou atendo menos, tranquilamente. Na pandemia eu atendi até criança. Aham. Né? Então, eles são extremamente funcionais, eles correspondem. Quando eles desejam levantar, pode levantar. Tem crianças, por exemplo, de altas habilidades também, que elas às vezes não fazem terapia sentada. Elas fazem apresentando o quarto, o que aconteceu, o que ela fez. E o TEA também é igual. Né? Muitas vezes ele quer demonstrar o que ele tem, o jogo. Sim. E ali a gente interage de acordo com a necessidade daquela criança atípica ou aquele adolescente. Para a gente já ir se encaminhando para o final do nosso podcast, nosso bate-papo, Jaqueline, que mensagem que você deixaria aí para os pais, para as mães, para os professores e todos que convivem com pessoas autistas, né? Especialmente nesse mês de conscientização? Olha, o recado que eu deixo nesse mês de conscientização do autismo, ouça mais, julgue menos, acolha. Insira os seus filhos nos mais desafios que venham gerar bem-estar para ele, né? No sentido de passear em parques, perguntar como foi o dia dele, compreendê-lo, né, na singularidade que ele existe, naquela essência, né? Respeitar o silêncio dele também, porque às vezes quando uma criança, um adolescente se desregula, ele deseja isolamento. Então, o que eu oriento à escola, famílias, compreenda o seu filho a partir da sua singularidade, a partir desse ser único, né? Para ele se tornar funcional, mas que ele tenha certeza que você é o apoio, você é a rede de apoio para ele confiar. Porque tem uma questão dos autistas, né? Que eles são muito leais, quando eles realmente se conectam, eles confiam, mas também não, como é que se diz? Não decepcione, né? E aqui eles precisam só de rede de apoio a partir dessa compreensão plena, para que, de fato, ele seja incluído socialmente. A inclusão vem da família no primeiro momento, com uma extensão e continuidade desde a infância à escola, e assim ele vai se sentir incluído no mundo. Esse é o meu recado que eu deixo para todos. Muito bom. E, Jaqueline, para aqueles autistas que já são adultos, que podem estar assistindo esse podcast, que dica que você dá para ele? Olha, faça terapia, busque treinar suas habilidades socioemocionais. Se você é casado, converse com a sua esposa sobre suas dificuldades, ou vice-versa, né? Você pode ser uma mulher também que tem as suas peculiaridades aí, suas singularidades. Busque ajuda, rede de apoio, né? Diante daquilo que pode estar muito obscuro para você, porque a base é se conhecer. E às vezes a maior dificuldade do ser adulto, do espectro, é o social. É o desafio do trabalho, é como falar no momento de reunião, né? É como, de fato, cortejar aquele momento para que eu seja incluído junto e não seja excluído, porque no mundo dos adultos também há exclusão, e nada melhor do que você se conhecer para você partilhar com o seu colega como você funciona. Isso é autoconhecimento. Com certeza. Jaqueline, muito obrigada por esse papo tão necessário, sensível e cheio de informação importante. Eu que agradeço. Obrigada a você, Camila, pela oportunidade. E olha, já fica de olho no nosso podcast, porque vem aí uma série especial com a nossa psicóloga Jaqueline. Não é não, Jaqueline? É isso aí, muito bem. Vamos ter muitos assuntos bons aqui para tratar, não é? Com certeza. Eu acho que a psicoeducação alcança o mundo e a gente tem que transformar a informação
para todos terem acesso. É isso que devemos fazer a partir de um momento. Com certeza. Muito obrigada também a você que esteve aqui com a gente. Se esse episódio tocou o seu coração, aproveita e compartilha ele com mais pessoas, porque distribuir, compartilhar informação também é um ato de amor, viu? Muito obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente se vê no próximo podcast, aqui no Estúdio Comunicafé. Até lá!